Salve, salve galera da InfectoCast, bem-vindos a mais um episódio. Aqui quem fala é o William. Aqui quem fala é o Jordão. Aqui é o João. E aqui é o Klinger. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre infecção de foco abdominal complicada. Ou seja, do que a gente não vai falar. A gente não vai falar de jeca, que é infecção aguda, simples, que o paciente geralmente não tem grandes complicações. A gente vai falar de infecção de órgão oco que complica. Então, geralmente, situações como apendicite complicada, diverticulite ou colangite complicadas, pancreatite complicada, perfuração intestinal ou infecção pós-cirúrgica abdominal que complica de alguma forma, entre outras, né? A gente poderia dar vários exemplos: perfuração pós-colonoscopia, perfuração pós-câncer de intestino, né? Pós-SEC de intestino, abscesso hepático. É desse tipo de infecção que a gente vai falar. E o grande legal disso é que são infecções polimicrobianas, né? Então a gente tem os gram-negativos causando essas infecções com as enterobactérias. A gente tem os gram-positivos, né? Desde enterococo, super causador de infecção, e até anaeróbio, né? Que essa barriga é tudo podre, né? Tem de tudo. Streptococo também. Estrepto, entero, estáfilo pode causar. Esses dias a gente fez uma thread, né, um fio, que a gente até falava assim: quando eu tenho uma jeca, eu preciso associar metronidazol para o meu paciente? E a resposta para jeca, não. Mas aqui a gente está falando justamente de perfuração intestinal ou outras situações que você pode ter bacterióides, anaeróbios de uma forma geral envolvidos, e aqui a gente está falando de que talvez eu tenha anaeróbio na minha infecção. Então, a etiologia são os patógenos do trato digestivo, e aí, conforme, é claro, o lugar da perfuração, o lugar da lesão, vou ter mais uma coisa ou outra. Geralmente, o trato superior tem mais estrepto, né? Vai descendo, a gente vai tendo mais enterobactérias. Então, é um tipo de infecção que tem um espectro amplo, e além de todas as bactérias que nós falamos, tem bastante fungo, levedura, cândida, né? Talvez a maior, principal fungo que vai estar envolvido. Então aqui nós estamos falando que não é incomum, se você tiver uma infecção intraabdominal complicada que vem diretamente de uma fístula digestiva, que vem diretamente do conteúdo gastrointestinal, se você fizer uma cultura ali, não é estranho que cresça 5 bactérias, 2 fungos, 3 anaeróbios, aquela coisa que cresce um monte de bicho. Então aqui eu acho que é importante dizer que quando existe uma comunicação infecção, ela é de trato digestivo, ela contaminação do trato intestinal, causando infecção, a gente vai ter negativos, gram-positivos, anaeróbios, o que leva a gente a, em geral, com frequência, usar antibiótico terapia de amplo espectro. E dificilmente você vai falar assim: como é que eu vou tratar isso aqui? Só penicilina, só ampicilina. Não vai acontecer isso. Geralmente vai ter um espectro de cobertura bem maior. Isso é um dos problemas dessas infecções, que geralmente a gente não consegue dar um espectro super estreito. E é um dos grandes problemas que faz os pacientes usarem muitos antibióticos no espectro por períodos longos e terem complicações hospitalares, internação e tudo mais. Então, e só para traduzir aí, João, porque a gente está falando aqui com muitos infectologistas, mas tem muitos médicos não infectologistas. Quando a gente fala enterobactérias, a gente está falando dos BGNs fermentadores, né? A gente tem os não fermentadores e os fermentadores. E aí, quais são alguns exemplos, né? Só para a gente dar nome e sobrenome. A Escherichia coli, o Passicania coli, a Klebsiella também é muito comum. Aquelas bactérias do grupo MySpace, né? Morganella, Citrobacter, às vezes é muito comum, Enterobacter. Então, muitas bactérias. Aí tem outras bactérias que são bacilos gram-negativos, por exemplo, a Pseudomonas, que ela não costuma habitar normalmente ali no nosso trato digestivo, então por isso não é uma enterobactéria, mas frente a algumas situações a gente vai acabar pensando nela também, a gente vai tendo que acabar valorizando, principalmente em contextos hospitalares, ou paciente que já usou antibiótico prévio e tem risco de alguma seleção aí natural. Eu queria até aproveitar e falar justamente isso que estava falando, Jordão, emendar uma coisa que eu, como residente, sempre confundia: enterobactéria com enterococo. Então, Enterobacter. E enterobacter. Então, enterobactéria foi o que o Jordão falou aqui, dos gram-negativos. E esse é o grupo das enterobactérias. É um grupo de enterobactérias, né, que são gram-negativas. Agora, o enterococo é o gram-positivo, né? Eu costumo até falar para os residentes, para não esquecer: pensa, enterococo é um coquinho, pensa no coquinho que é uma árvore que parece algo positivo. Sei lá, dá uma mudada, né? É besta, mas então, não esquece. Mas isso que você falou é interessante, porque Enterobacter é um gênero de enterobactéria, que é um bacilo gram-negativo, que não tem nada a ver com enterococcus, que na verdade era um streptococcus, tá? Então é coco gram-positivo em cadeia, outra pegada, é o que você tá falando.
E o enterococo tem uma característica muito importante, né? Por exemplo, o enterococo ele não tem, as cefalosporinas não têm atividade contra o enterococo, naturalmente, tá? Só em terapia combinada, Cef-Amp. Mas só a cefalosporina não tem. O bicho é completamente diferente, o tratamento é completamente diferente e a sensibilidade aos antimicrobianos lembra muito mais o Strepto e o Staphylo, o que a gente vai testar. Aminoglicosídeo não se usa em monoterapia para enterococo. Então, cuidado quando você fala assim, estou dando meu cefepime aqui, estou cobrindo. Não está cobrindo o enterococo. A gente pode até conversar mais sobre tratamento depois e a gente vai mencionar essa questão, mas só para a gente ir agora aqui num raciocínio basicão, de uma forma geral. Então, quando a gente fala de infecção complicada de foco abdominal, geralmente a gente vai ter um evento que vai levar a isso, então não é difícil de diagnosticar. Geralmente esse paciente ele já aconteceu algo, né? Já teve uma apendicite que complicou, você já tem o diagnóstico ali, a cirurgia, então eu já estou desconfiado. Porém, vale lembrar situações clínicas quando você está pensando nisso, né? Principalmente, né? O paciente vai ter, como exemplo, dor abdominal, é algo muito significativo. Vale no exame físico, né? Os sinais de peritonite, né? Abdômen em tábua, sinais de dor, descompressão brusca, né? São coisas muito importantes que você tem que manter em mente quando está fazendo o diagnóstico do seu paciente. Isso, acho que ajuda também, eu ia falar um pouquinho da questão de dentro do hospital. Muitas vezes o cirurgião vai te chamar para ver um paciente dele que teve uma complicação no pós-operatório. Esses pacientes são complexos, porque eles podem ter várias infecções, ele pode estar com infecção de corrente sanguínea, ele pode estar com outra coisa acontecendo com ele, mas o que a gente tem que lembrar é sempre de olhar a barriga desse paciente. Aí o que a gente vai olhar classicamente que faz parte das infecções intraabdominais complicadas? Olhar a ferida, né? Então olhar a ferida operatória. Os drenos, pessoal, para nós são muito importantes, então sempre olhar os drenos. O débito do dreno, né? Quanto está saindo e o que está saindo. Então, é importante você também conversar com o teu amigo cirurgião e falar assim, pera, me fala o que você fez, ou então lê a descrição cirúrgica do que foi feito numa infecção pós-operatória, qual anastomose é com qual, onde está o dreno, porque eles escrevem isso lá e ajuda muito a gente. E o que está saindo desse dreno? E o que a gente é importante saber? Para nós, o que incomoda o infectologista? Pus e conteúdo fecaloide. São as duas coisas que vão, ou digestivo, que vão incomodar a gente. São líquidos ali que tem a coisa errada. Líquido seroso, líquido hemático, geralmente está menos preocupado. E claro, pode ser lá uma bile, pode ser lá uma outra coisa, dependendo do órgão que está drenado. Então é importante saber o que está sendo mexido. Para nós, o que incomoda muito, pus, purulência e conteúdo digestivo. Saiu isso daí, geralmente significa fístula ou significa alguma coleção retida lá dentro. Isso vai me chamar a atenção. Então, eu estou acompanhando o paciente na UTI. Tem 10 motivos para ele ter uma infecção, uma sepse, mas ele tem um quadro abdominal, ele tem um dreno que está esquisito, a ferida dele está com deiscência, está saindo pus da ferida, está saindo conteúdo fecalóide da ferida. São coisas que me falam assim, pô, esse foco abdominal, ele é potencialmente importante. E, gente, às vezes não precisa nem ser uma coisa muito complicada. Eu já tive muito paciente que é uma gastrostomia, não precisa nem ser uma baita de uma cirurgia. O paciente, choque séptico na UTI, grave, tem uma gastrostomia. Fomos lá olhar, pô, tá saindo alguma coisa, tá esquisito, não sei o que, vamos ver. Vamos olhar, passou endoscópio dentro e tava na cavidade abdominal. E tava indo direto pra cavidade abdominal. Então acontecem, mesmo com pequenas feridas, você pode ter ali uma infecção complicada, um quadro de peritoneal e tudo mais. E lembrar que os pacientes estão na UTI sedados e anestesiados, o exame físico perde muito a sua acurácia. E, infelizmente, um dos focos mais comuns de infecção em paciente de UTI que não é diagnosticado e que é subtratado é a infecção intraabdominal. Então, o paciente está grave, chocado lá, tem que fazer a imagem da barriga, não dá, tá instável, é um dos problemas que a gente mais tem. E aí você precisa trabalhar junto com o cirurgião para decidir se existe a necessidade de uma abordagem cirúrgica naquele paciente. Perfeito, João. E agora a gente já entra aqui na segunda etapa do meu diagnóstico, que a gente pode falar um pouquinho sobre exame de imagem. É a típica infecção que assim, pode ser essencial, né? Na grande maioria das vezes a gente vai acabar indicando algum exame de imagem. Eu até tinha mencionado o guideline do IDSA que ele menciona, e aí, qual o exame de imagem que você vai escolher? E ele até coloca lá, por exemplo, apendicite, né? Você acha que a apendicite está complicada, tomografia, preferencialmente com contraste. Porque daí você vai querer delimitar uma possível coleção que tem ali e, inclusive, ajudar a fazer o seu diagnóstico. Mas tem situações que talvez não precise necessariamente, por exemplo, uma diverticulite simples, você talvez não precise de contraste. Às vezes, para o meu paciente, contraste não é algo que eu quero acabar utilizando, às vezes até por questão de acesso ou função renal. E você pode, às vezes, fazer uma primeira imagem, às vezes ela é o suficiente, depois, no segundo momento, discutir até com o seu radiologista ou não a necessidade de um segundo imagem com contraste. Eu falo que uma dúvida que dá muito é quando você está suspeitando de, por exemplo, uma colite isquêmica, alguma coisa assim, que o contraste ele é muito importante para ver se você está perfundida a alça. Outra coisa, para pancreatite, muitas vezes você pode nem perceber se não tiver contraste. Exato. Então a gente prefere, claro, o contraste, apesar que existem alguns sinais indiretos, né? Então só borramento da gordura pode significar ali uma apendicite.
bastante. Aí com contraste aparece muito mais, né? Então, tem coisas que são boas do contraste, temos problemas com o contraste, claro. Às vezes tem fístula, que ao fazer um contraste oral ou retal, você pode acabar diagnosticando também. Então, eu não sei, eu acho que você tem razão que depende do que você está pensando. Exato. O que parece que esse paciente tem? Em geral, nós, infectologistas, acho que na prática clínica, o cirurgião vai te chamar para ver um paciente dele pós-operatório, né? Geralmente a gente vai querer fazer imagem sempre que possível para ter uma ideia, porque uma causa sempre comum é um abscesso intraabdominal, que pode estar em qualquer canto ali. E aí, tem uma anastomose aqui, tem uma anastomose ali, qual que tá? Onde tá o abscesso? O Uhum. abscesso tá na pélvica ou ele tá lá em cima? Que inclusive vai mudar a tua abordagem. O tamanho do abscesso também. É um abscesso pequeno, é um abscesso grande. Mais antibiótico, controle de foco é mais importante. Todas essas coisas são... Acho que a imagem, a gente vai querer muitas vezes que faça imagem, né? Perfeito. Inclusive, mencionar as exceções no guide do IDSA, quando ele fala que talvez você vai querer escolher outra opção de exame de imagem, paciente lembrar grávida, né? Às vezes você vai preferir fazer um ultrassom e até discutir ressonância, a fim de evitar a tomografia. Crianças, talvez pela questão de ficar parado no exame, questão de evitar a sedação, um exame de rastreio inicial com ultrassom, e principalmente se tem via biliar envolvida, você está pensando em via assim, colangite, colicistite complicada, você pode usar o ultrassom talvez num primeiro momento para querer fazer esse diagnóstico. Mas resumindo, se tem abscesso que você acha que tem envolvido, talvez contraste vai ser o que você vai querer. Exato. Exame físico é isso que vocês falaram mesmo, né? E algumas outras coisas que não foram citadas, mas icterícia, por exemplo, né? Sinal de Murphy, ou então sintomas do paciente. O paciente chega com náusea, enjoo, vômito, aquelas coisas que a gente está acostumada. Mas, muitas vezes, né? Tomografia. Esse guideline, assim, é um guideline meio bobo que poderia ser resumido em uma página, né? Qual é o melhor exame? Ele cita coisa por coisa. Resumindo. Tomografia com contraste, se não der, outras alternativas, ressonância ou ultrassom. Basicamente, se tiver contraindicação, mas a tomo com contraste costuma ser suficiente para diagnosticar a maioria das infecções abdominais complicadas. Exato. E lembrar que o ultrassom é limitado para qualquer órgão oco. Não dá para ver, você não vai conseguir ter muita certeza que você pode acabar encontrando ultrassom numa diverticulite, por exemplo, não é diverticulite, é uma abscessão do lado que ele aparece no ultrassom, mas é bem mais difícil de fazer diagnóstico. Perfeito. Dito isso, vamos para a vida prática agora, né? O que acaba acontecendo no dia a dia é que o paciente geralmente já tem uma imagem, já tem um diagnóstico e o cirurgião chama infectologista. Perfeito. E algumas perguntas clássicas, né? E a primeira coisa ou às vezes o intensivista ou quem tá lá cuidando do paciente, né? A primeira coisa já coletei hemocultura ou preciso coletar hemocultura, né? Exato. Eles querem saber que exame tem que fazer, qual antibiótico você vai dar, por quanto tempo e quando pode dar alta. Isso quando não pegam um suave lá do dreno, né? Pegam a cultura da secreção que tá... logo isso, Klinger. E eles mandam pro laboratório e já sai um Acinetobacter. Aí porque querem tratar o Acinetobacter. Sabe uma coisa engraçada? As pessoas às vezes esquecem que quando você dá antibiótico pro paciente, o antibiótico sai nas secreções, né? Então, quando você pega uma secreção, tem antibiótico. Aí você semeia aquilo ali, pronto, né? Vai vir bicho resistente muito frequentemente. Não, e a secreção tá lá, tem um dia inteiro, né, que tá contaminado ali. E o laboratório provavelmente cresceu várias colônias e eles pegaram uma lá e cresceram. Então, gente, não é método de diagnóstico, né, microbiológico, esse tipo de conduta, né? Vai contaminar, já tá ali tudo contaminado quando saiu aquela secreção. Então, eu sei que quem tá vindo, a gente quer super ouvinte ao mesmo tempo, fala assim, nossa, de novo, vocês estão falando desse negócio de swab. Cara, vocês não têm noção de quantas... Mas é uma swab de secreção e de dreno. Então lembrem, cultura não estéril, cuidado para qualquer cultura não estéril para guiar a sua terapia. Você vai errar muitas vezes, para mais e para menos. Com certeza você pode errar se você seguir uma cultura de sítio não estéril. Tá ali, o bicho com certeza tá, até porque tá fora do corpo, né? Em geral, a gente vai ter contaminação dessas culturas. Então, e esse antibiograma, se cresceu alguma coisa, já vai vir super sujo, né? Resistente de cima e embaixo, porque os meus ambientais são resistentes mesmo, né? E se cresceu exposto ao antibiótico da secreção, ele vai ser resistente, porque não cresceria, né? Exato, já tá tudo contaminado. Então, mas isso aí, uma coisa que até me pergunto se esse episódio tinha que estar num podcast de infectologia ou num podcast ou de cirurgia. Ou de cirurgia. Quando a gente for falar de tratamento, assim, eu acho que o antibiótico é coadjuvante. Sim, perfeito. De tratamento. Isso a gente não resolve. Muitas vezes a gente faz, tipo, a apendicectomia, por exemplo. Assim, a gente tá com uma apendicectomia, operou,
resolveu, não precisa fazer tratamento depois, você deixa um antibiótico profilático ali, né? Lógico, se complicar, sei lá, o paciente teve um abscesso depois, você vai ter que acabar tratando, mas quando a cirurgia tem um bom controle de foco, às vezes você nem precisa deixar antibiótico depois. Enfim, a gente vai falar sobre isso depois. Perfeito, porque tem tudo a ver. Você tá falando de diagnóstico microbiológico, você tá falando de controle de foco Exato. também, sabe onde que? São duas coisas que eu não brisei, o paciente você vai ter que coletar uma cultura, quando possível, de sítio estéreo, né? Exatamente, você vai lá e coleta ou por radiofrequência, que hoje em dia é algo muito comum. Inclusive, o que o guideline do AGC recomenda, se o paciente estiver estável, bem, dá até para você esperar, não precisa sair dando antibiótico empírico. Vamos supor, o paciente chegou com uma febre ali, você não sabe muito bem, enfim, é raro esse cenário, tá? Diagnosticou um abscesso, mas o paciente está estável, está só com uma febrinha. Você vai lá, primeiro orienta a radiointervenção, coleta, funciona e depois você inicia o antibiótico. Em relação à hemocultura, a gente precisa coletar ou não? O que o guideline também recomenda, mas esse aí é tudo grau de recomendação fraca, mas você tem um ganho maior na hemocultura se o paciente está séptico. Então, se o paciente tem febre, está hipotenso, com uma piora do estado geral, daí você vai iniciar, até pelo próprio protocolo de sepsis, você vai acabar solicitando hemocultura e depois você começa o antibiótico, tá? Na prática, você coleta, mas você tem que saber que a positividade é baixa do foco intraabdominal, não sendo um paciente septicão. E aquilo tá circulando, né? O guideline até fala isso. Não, mas se você tiver só febre, mas tiver um risco de resistência, achar que isso pode te ajudar, né? Então, tipo, esse caminho que a critério. Vou falar um pouco de experiência prática. Geralmente, se cresce, a minha experiência prática, geralmente se crescer um bicho no sangue, cresce no foco cirúrgico também. Acho que dificilmente eu tenha visto. Eu tive um caso até recente que cresceu de diferente, sei lá, cresceu um anaeróbio no sangue diferente do anaeróbio que cresceu no negócio. Mas era polimicrobiano e não fez muita diferença, talvez, na conduta de antimicrobiano. Então, é claro, de novo, sempre lembrar, hemocultura é melhor que nenhuma cultura, acho que isso é importante dizer. Não vou conseguir fazer cirurgia agora, né? Então, qual é hemo? Começa um antibiótico, vamos programar o procedimento, beleza, melhor do que nada, perfeito. Mas lembrar que a possibilidade pode ser baixa, né? Em vários focos ela é baixa mesmo. Exatamente, eu só ia resumir então isso que a gente falou, né? Sempre tentar coletar cultura de foco estéreo, né? Como o Júlio já mencionou. Hemocultura, você vai sempre priorizar o paciente com sepse, né? Sinais de choque séptico. O guideline até fala sobre resistência, né? Se tem suspeita de bactéria multidroga resistente, você também vai coletar. E também vai acabar coletando. Quando você tem catéter também, diagnóstico diferencial, você Exato. vai coletando, na prática é de complicado. E só fazer um adendo que eu li uma frase muito interessante no guideline de coleta de cultura da AGSA, que fala que a microbiologia é a única área, né, dentro do laboratório que tem uma dependência muito grande do médico. Então, se a gente não se conscientiza de que o cirurgião é ele que vai fazer o diagnóstico, né, com a coleta da cultura, ele é nosso parceiro, né? Então, não tem como a gente ter um resultado bom se ele também não estiver junto com a gente e topar coletar isso, que é o que a gente vê mais frequente, ele não quer abordar, não quer coletar o material. Então é importante olhar essa questão do diagnóstico microbiológico e aí o controle de foco anda muito junto, né? Se a gente fala em infecção duodenal, o Juliano colocou muito bem. Controle de foco é o mais importante. E você vai ter que entender, então por isso que a gente falou, vai juntando tudo, né, pessoal? Suspeita clínica, o paciente já tem uma história que o cirurgião vai te contar, tem a imagem, pra você ter uma ideia do tamanho, da burden da infecção, qual é o tamanho, é uma coleção, onde é, e ele vai fazer um diagnóstico microbiológico como? Através de cultura, né, de material daquele sítio. Então ali a gente já vai conversar assim, né? Precisa já fazer um motor de foco, porque talvez você nem indique a radiointervenção, você já fala assim, cara, ó, isso aqui é um processo complicado, é enorme, o paciente tá séptico, talvez tenha que drenar no centro cirúrgico, talvez tenha que ir lá e abordar, tem que tirar a infecção com a mão. A gente fala que o controle de foco é essencial, e o controle de foco, além de tudo, te dá o diagnóstico microbiológico. Então, muitas vezes vai ser isso, aquele momento que você vai olhar o kit completo, como está o paciente, a parte clínica, como é a tomografia ou o exame de imagem que a gente tem disponível, que estou dando antibiótico para ele, como ele está indo, vai operar, não vai operar, a radiointervenção não vai, e a gente acaba tendo, é uma discussão nesse sentido normalmente que a gente vai ter. E quando a gente tem esses abscessos, né, lembrar que abscesso é um pH ácido, então a gente tem dificuldade de penetração desse antibiótico, não adianta você querer, por mais querido, você cirurgião que está escutando a gente, querer tratar 6 semanas de antibiótico sem controle do foco, não vai adiantar. Exatamente. A maioria dos abscessos, quando é muito grande, ou quando ele tem um foco, por exemplo, uma fístula, né? É aquela coisa, vamos ter que trabalhar o conjunto do doente mesmo, mas a maior parte das vezes a gente vai ter que controlar ali. Então, uma fístula indigestiva é o classicão, né? Tá vazando,
conteúdo fecalóide na cavidade abdominal, tá saindo pelo dreno, tem uma fista de anastomose. Esse cara geralmente ele é cirúrgico. É muito difícil que ele não seja cirúrgico. E quando a gente faz protocolo de sepsis, eu gosto muito nos hospitais que eu faço CCH, de colocar uma aba lá escrito assim, paciente com foco fechado, se sim, quem foi o cirurgião que foi comunicado e a hora que foi feito o tratamento, a drenagem do foco. Porque muitas das vezes o paciente morre porque não há drenagem do De foco. controlar o foco de infecção. E agora, acho que a gente pode partir para talvez uma leve polêmica, situações que eu já drenei meu foco, por exemplo, eu tinha um abscesso, passei em um dreno, o dreno ali melhorou, a gente fez uma tomo de controle e eu tinha Diminuindo. 250 ml de coleção e agora eu tenho 20 ml de coleção. E aí, a gente precisa puncionar de novo, coletar de novo. Boa. E isso que eu vou falar, que a gente vai discutir aqui, é uma das coisas mais difíceis da literatura, né? Exato, a gente vai ter que ir do caso a caso. Acho que você falou bem, William, né? Assim, chegou um paciente que estava grave com abscesso. Ele drenou o abscesso. Seja cirurgicamente, colocou um dreno, seja por radiointervenção, colocou um dreno. Ele melhorou clinicamente, o abscesso diminuiu de tamanho. Aí a questão que nós vamos ter que definir é tempo de terapia. E o cirurgião vai perguntar pra gente isso. Então aí, primeira pergunta é, como o paciente tá? Ele melhorou? Melhorou. Acho que é uma coisa importante saber. Se não melhorou clinicamente, a gente vai querer fazer nova imagem antes de pensar em suspender antibiótico, antes de pensar de qualquer plano. Qual bactéria cresceu? Era polimicrobiano ou era, sei lá, um abscesso por uma KPC, ruim de tratar, por exemplo, um bicho que é mais resistente ou mais complexo o tratamento? Qual antibiótico é a melhor escolha para ele? Então, tem opção enteral ou não? Só parenteral? São questões para você... Como tá o doente como um todo? Ah, ele tá melhor da infecção, mas ele continua grave, tá com NPT, você tem mais 50 coisas programadas, tá em terapia intensiva, tá em reabilitação, são coisas que a gente vai pensar. E aí você vai olhar o tamanho daquele abscesso, e aí o que acaba acontecendo muitas vezes é que a gente vai ter que juntar o kit. É clínica, laboratorial, imagem, e qual que é o bicho? E ver como o paciente tá indo. Não é incomum, pessoal, que a gente faça várias reavaliações. A gente vai ter que decidir no primeiro momento, muitas vezes assim, dá pra parar o antibiótico agora? Não. Então tá, quando vai ser a próxima reavaliação? Ah, daqui uma semana? Então daqui uma semana a gente vai refazer tudo. Imagem, ver como o doente tá, os exames e tal. Diminuiu. Dá pra tirar o antibiótico agora? Não sei. Mais um pouquinho ou não? A gente sempre vai ser um pouco assim, caso a caso. Vai ter muito jeito, não. Né? E eu acho que por tabela a gente acaba até falando agora sobre o tempo de tratamento, assim, que, né, o que os guides definem. E entra muito nessa questão do controle do foco. A gente acaba sendo cada caso um caso. Eu acho que assim, você quer aprender isso, faça residência de infectologia. Sim, eu acho que a vida do infecto no dia a dia ali vendo, você vai acabando. Pega o jeitão. Pega o jeitão. Exato. Como vocês viram, é muitas coisas que você considera ali na hora de tratar o paciente, né? Mas eu até mencionar um estudo, né, João, que a gente tava vendo, do New England, se não me engano, que ele faz assim, ele vai comparar o tempo de tratamento considerando um ciclo curto de antibiótico. E naquele estudo eles comparam 4 dias, dias versus um pouquinho mais que uma standard, semana, que é 7, 8 dias. E 4 dias não foi inferior que 7, 8, desde que o foco estivesse controlado. Exato. Então, apendicite, colecistite, que você removeu. O paciente evoluiu super bem, o padrãozão, aquela que não complica, 4 dias é suficiente. Exato. Geralmente o paciente às vezes nem teve alta, ou ele toma mais 48 horas depois da alta, que é uma coisa, parece, pô, nossa, acabei de fazer uma cirurgia de apendicite, né? Vou sair daqui e tomar 2 dias de antibiótico e acabou? Sim, é isso. E esse estudo mostra bem isso, que não adianta ficar estendendo mais tempo de antibiótico, você removeu o foco completamente. E isso acaba sendo o que a gente faz na prática mesmo. O abscesso drenou completamente. Imagem de controle tem 0 abscesso, a gente vai dar menos tempo de antibiótico. Né? Então, acho que faz todo sentido dar menos tempo se der para controlar a infecção. Mas, infelizmente, nem sempre é a realidade. Eu diria que é a minoria, assim, né? É que chamam infecto a minoria, porque, cara... Eu só tô vendo que... Exato. Né? Então tem esse bias aí. Concorda? O cara que faz apendicite lisa vai pra casa, Exato. Mas... toma lá os dias de antibiótico dele. Se tomou 3, se tomou 7 em casa, você concorda que na maioria das vezes vai dar tudo certo? Exato. E tem uma característica importante quando a gente fala de tratamento, que é a cobertura de anaeróbio, né? Acho que vamos revisar isso com o pessoal, porque às vezes acham que só ceftriaxona e metronidazol que vai resolver. Mas quando a gente fala de tratamento de anaeróbio, a gente começa com as penicilinas, né? E os inibidores, os beta-lactâmicos, né? Dentro aí, com os inibidores de beta-lactamase. Então, quando a gente acrescenta o inibidor de beta-lactamase, a gente ganha cobertura de anaeróbio. Então, seja para amoxicilina com clavulanato, seja com a piperacilina com tazobactam e a ampicilina com sulbactam, a gente cobre bem anaeróbio
com a junção do beta-lactame com o inibidor de beta-lactamase. A exceção seria os novos inibidores de beta-lactamase, como a ceftazidima e a avibactam, que não tem cobertura de anaeróbio, porque o avibactam ele é um inibidor não beta-lactâmico. Então, quando a gente vai tratar uma KPC, quer cobrir uma KPC, um foco abdominal, um paciente com fator de risco, a gente tem que fazer ceftazidima, avibactam, mais metronidazol, porque perdeu esse raciocínio relacionado aí ao tazocin, por exemplo, que você não faria tazocin e metronidazol, tá? O imipenem com relebactam, ele tem atividade, né? Lembrar que o imipenem, ele é um carbapenêmico, que é a segunda classe que a gente tem que falar. Os carbapenêmicos, eles têm uma cobertura boa contra anaeróbio, então, mero, imipenem e ertapenem vão ter cobertura boa para anaeróbio, tá? Existe uma cefalosporina que é a mais sofrida, coitada, que ninguém lembra dela, que é a cefoxitina, que é uma cefalosporina de segunda geração que vai ter cobertura contra anaeróbio. E a cefoxitina hoje, a cefalosporina de segunda geração, de maneira geral, gente, é péssimo, né? Não é boa para gram positivo, não é boa para gram negativo. Então, a gente utiliza mais para profilaxia, antibiótico profilaxia cirúrgica. Isso A foi muito gente- em cólon, né? Uma época que a cefoxitina a gente sabe que induz muita resistência muito rápido, mas 48 horinhas ali pra preparo de cirurgia vai bem. assim. Muito melhor do que você fazer ceftriaxona e metronidazol. Então a gente Isso. deixou reservado. Não se pra tratar nada, né? A cefoxitina é só tipo de profilaxia mesmo. Dos carbapenêmicos, a gente já comentou. A gente tem uma quinolona, que é o moxifloxacino, né? Que cobre. E um metronidazol. A clindamicina, né? Então a clindamicina de anaeróbio, né? Apesar de a gente... ela pega mais gram positivo. Anaeróbio gram positivo. Anaeróbio gram positivo e o bacterióides fragilis, que é o principal anaeróbio gram negativo da barriga, não vai ter cobertura. E a gente tem a grande gessiclina também, que tem a cobertura de anaeróbio. Então, quando a gente fala de anaeróbio, cobrir anaeróbio, a gente tá falando de bacteróides. A maioria das vezes é esse cara que nós estamos falando, né? Aí o Jordan comentou muito bem que tem que tomar um pouco de cuidado com resistência de bacteróides também, né? Exato, né? E assim, então, resumindo, né? Tazocin, meropenem, ertapenem, imipenem e Falar de metronidazol, metronidazol, clinda não e Clavulina. O nazinho, pode tomar Zolato e amsulbactam, a TIGE e o MOX. e moxifloxacina. Ficou faltando mais algum? Não, né? Acho que os anaerobicidas... tem o cloranfenicol, mas a gente vê muito sei lá, Isso daí. a gente quase não usa, mas tem alguns centros que usam ainda no Brasil. Quem ouve a gente sabe que você sabe o que tá falando, né? Mas o moxifloxacino tem alguns lugares, algumas recomendações de que tem uma incidência ali de resistência ao bacteróides fragilis. Então até existe uma indicação, quando você quiser escalonar para algo oral e for optar por uma quinolona, ou se o paciente tem uma alergia a um beta-lactâmico, o ideal seria utilizar ciproimetro ou levometronidazol por conta dessa resistência do moxifloxacino ao bacteróides fragilis, do bacteróides ao moxifloxacino. Talvez não usar de primeira linha, né, e deixar ali pra descalonar, seja mais seguro. Né? É um antibiótico que a gente gosta porque é uma vez ao dia. Ele é muito bom pra ver síndrome abdominal. Uma quinolona ali que tem pega gram positivo, gram negativo, pega anaeróbico. Então a gente acaba usando muito para descalonar, né? Então se o paciente está bem, teve um foco ali parcialmente controlado, não tem nenhuma bactéria. Ele às vezes já usou outro antibiótico que pegaria. Ele já usou um pipetazo, já usou alguma coisa, ele vai bem com o MOX. A gente gosta bastante. Mas assim, eu acho que a gente está pulando etapas, hein? Eu acho que a gente já começou a falar sobre cobertura de anaeróbio, mas vamos falar um pouco sobre como que é o nosso raciocínio de terapia empírica para esses pacientes de uma maneira geral, né? Então, o que os guidelines de maneira geral, eles avaliam para a gente definir nosso antibiótico é avaliar o risco do paciente. Então, o risco do paciente ter um desfecho ruim, então vamos supor, é um paciente idoso, um paciente que tem muitas comorbidades, ou então um paciente que já chega muito grave, um paciente que está com uma peritonite, com séptico, com choque sepse, ou então um paciente, eles classificam também um paciente que usou antibiótico nos últimos 90 dias. Vem usando, Já estava no hospital, estava usando alguma coisa e desenvolveu uma outra infecção.
Então a gente avalia esse risco. Então, paciente com risco de resistência ou risco de um desfecho ruim. Tem muito estudo, igual você está falando, verdade, que usa score de gravidade, Apache, seja lá o que for. Eu acho que isso vira mais quando a gente vai fazer ciência. Na vida prática, acho que tem esse raciocínio que você está falando. Vamos ver a cara desse paciente. Paciente cheio de comorbidade, ruim, meio grave. Então a gente vai ter que começar um pouco pesado, porque a gente não pode perder tempo. Então, se a gente errar nesse paciente, ele vai ter um desfecho ruim. E tem segunda cirurgia, tem paciente com, sei lá, mediastinite, tem paciente com uma complicação infecciosa daquela cirurgia que já é uma complicação muito grave, que você vai ter problema. E aí, o outro grupo de pacientes são os pacientes de baixo risco. Então, Apendicitezinha de boa, operou, vem da comunidade, chegou com uma apendicite, tá tranquilo, vai operar. E aí, como que a gente define como que a gente inicia o tratamento? Nos pacientes de alto risco, os guidelines já orientam a gente começar a cobertura para uma pseudomonas. Não pensando no foco principal que é a pseudomonas. Ainda vai ser a enterobactéria, ainda vai ser tudo aquilo que a gente falou, anaeróbica, etc. Só que se tiver uma pseudomonas, a gente não pode perder tempo. Basicamente, existe um risco maior, né? Então, quais seriam os tratamentos empíricos de escolha nesse grupo de paciente? A piperacillina tazobactam, que cobre tudo isso que a gente citou. A gente poderia utilizar, dependendo do perfil de resistência, até um meropenem, um carbapenêmico, ou então cefepime com metronidazol. Citam até ceftazidima com metronidazol, mas eu não gosto muito dessa combinação. Eu não prefiro cefepime, que acaba cobrindo alguns gram-positivos de um pouquinho melhor. Então, nesses grupos que tem risco, a gente começa desse jeito, tá? Não, ia comentar só também, importante lembrar que a gente acabou não falando, mas só para mencionar, a gente teve outras discussões aqui sobre MARSA e sobre cobertura de gram-positivos resistentes, né? Lembrar que se for uma infecção pós-operatória, existe também as bactérias de ferida operatória, inclusive as que vêm da pele, então a gente acaba também às vezes associando. Então, por que o cara foi lá e deu pipetazo e vanco? Por que ele deu pipetazo e teico? Porque tinha um risco de MARSA relacionado ao procedimento. Então, se o paciente fez uma cirurgia, ele já tem risco do gram-positivo da pele ali causar infecção também. Então, às vezes, por isso que entra essa cobertura, não é de infecção intraabdominal, é de infecção de ferida operatória, tá, pessoal? Mas só trazendo para cá, porque vocês vão ver muito paciente que vai ter essa cobertura dupla aí. E ainda falando de gram-positivo, uma outra coisa que é um pouco polêmica é quando a gente vai precisar cobrir enterococo. Então, assim, piperacillina tazobactam, a gente... Vamos falar aqui que cobre, então, o enterococo agora, né? Só para deixar bem claro para o nosso residente, é um gram-positivo. Então, O do coqueiro, né? exatamente. É que isso gera uma angústia, né? Isso gera uma... a gente tá falando dessa polêmica, porque isso gera uma angústia, principalmente no intensivista, quem tá lá. Porque às vezes a gente chega lá e fala assim, o paciente tá só com meropenem, mas só meropenem, né? Não vai ter essa cobertura só para gram negativo. Aí você... E o enterococo, a gente não vai cobrir o enterococo, que é um gram positivo, então essa é uma discussão na literatura, né, verdade? Se precisa a gente cobrir empiricamente infecção de foco abdominal complicada, o enterococo que é um gram positivo ou não. E um parênteses rápido, isso também entra naquele mundo da polimicrobiana que a gente falou. Então, você culturou esse paciente no intraoperatório, cresceu 5 bactérias. Preciso cobrir as 5? Também é uma outra pergunta que acaba entrando nessa árvore daí. Sim. Porque, assim, para começar, eu vou tentando responder. Isso, as duas, essas. Primeiro, a gente tem que saber o que cobra o enterococo, então. Perfeito. Então, assim, piperacillina tazobactam, então, na verdade, todas as penicilinas cobrem os enterococos fecais naturais, assim, da comunidade, que mora ali da pessoa, que não sofreu nenhuma seleção natural ainda, né? É engraçado, a gente tá vendo sensibilidade a AMP porque ninguém usa. Exato. A gente tá pegando VRE sensível a AMP, que é enterococos, a gente avanca porque ninguém usa mais ampicilina nem penicilina, então isso é bom, mas em geral o que você falou, é fecalis que é mais sensível. Natural. E uma dica também, gente, se veio sensível à penicilina e não tá testado piperacillina tazobactam, considere que se o paciente estiver com piperacillina tazobactam, está cobrindo... Perfeito, Jordão. Bem lembrado. Piperacillina é uma penicilina. Porque piperacillina é uma penicilina. E do mesmo modo, ampicilina e etc. E aí, outra coisa que cobre, quando vem resistente, então, principalmente a Enterococcus faecium, que é a minoria responsável pelas infecções, a grande maioria vai ser o fecalis, mas o faecium ele tem um perfil de resistência um pouco pior. Geralmente o faecium vai ser resistente às penicilinas e vai manter a sensibilidade à vancomicina. Mas claro, se o paciente estiver muito tempo internado na UTI, já recebeu vancomicina por 1 milhão de motivos, inclusive se ele já tratou Clostridium com vanco oral, ele aumenta a chance de ter o crescimento e surgimento de VRE, que são os enterococos resistentes à vancomicina. E aí, quando você tem um enterococo resistente à vancomicina, algumas outras opções que nos sobram. A gente tem linezolida, a gente tem
Daptomicina, que aí pensando em infecção abdominal não seria uma boa escolha, assim, a linezolida é até um pouquinho melhor nesse sentido. E a gente tem a tigenciclina, que às vezes mantém esse perfil de sensibilidade. E tem álcools que são resistentes a tudo. Um colega mandou esses dias uma que veio resistente a tudo, tá? Enfim, mas isso aí é exceção. Chama o infecto. E aí a pergunta aí vamos para outra pergunta. Preciso tratar todas as bactérias e preciso tratar enterococo? São duas boas perguntas. Exato. E aí as perguntas que a gente quer responder. E quando que eu vou precisar tratar um enterococo empiricamente? Isso é um pouco polêmico na literatura também. Alguns lugares falam que quando você tem infecção relacionada a cuidados a pós-operatório, então se o paciente fez uma cirurgia, complicou, aí você teria que tratar. Então, se o paciente está da comunidade e veio com uma apendicite complicada, não precisaria tratar nesses casos. Alguns outros lugares falam que se o paciente for um paciente de alto risco, o mesmo raciocínio do pseudomonas, né? Então, se o paciente, a gente não pode errar de maneira alguma, então, beleza, é um paciente com comorbidades, idoso e etc., daí a gente introduz. Alguns lugares até citam pacientes valvopatas, né? Então, pelo risco de endocardiite associado ao enterococo. Então, não é muito claro na literatura, mas a gente não precisa deixar para todo mundo, eu acho que esse é o recado, e a gente seleciona esses que tem um risco maior, que é uma infecção relacionada à assistência à saúde, e é um paciente que você está com medo de que seja mais grave, de que não tenha uma evolução muito boa. E uma outra coisa que o João colocou, que acontece muito na prática clínica, é o seguinte, ó, o paciente tá lá, você deu só meropenem, achou que não precisava dar vancomicina para aquele paciente, aí funcionou, cresceu lá. Bacteróides fragis, ó, o mero tá cobrindo. Cresceu E. coli, cresceu Klebsiella, cresceu Citrobacter, o paciente tá ótimo, afebril, PCR despencou, tá tranquilo. A ferida tá bonitinha, não Ferida tá bonita, aí depois de 3 dias cresce lá, enterococo. Você, será que eu preciso tratar tudo que cresce? Qual que é o papel daquele enterococo naquela infecção? Então a gente ainda não tem uma resposta muito clara disso. Tem um estudo que é muito interessante que comparou justamente isso, ertapenem em pacientes que estavam com ertapenem com piperacina e tandobactam. Então, eram pessoas que tinham infecções abdominais, eram, sei lá, 70 pessoas, 80 pessoas no grupo do ertapenem, 100 e poucos no grupo da piperacina e tandobactam, e eles ignoraram o crescimento do enterococo no grupo do ertapenem, mantiveram o ertapenem, que não tem ação contra o enterococo, e o desfecho, para quem estava utilizando piperacina e tazobactam, foi igual. Tá? E não teve piores desfechos, pior necessidade de novas cirurgias, foi bem equivalente o dos dois grupos. Isso é recomendação de guideline? Para tirar alguma conclusão, é um estudo, mas é algo que a gente levanta aqui para ficar no ar. Será que a gente precisa tratar tudo que cresce? Será que o enterococo realmente tinha um papel na patogênese tão importante assim? Exato. Então é algo que vale a discussão. Tem alguns laboratórios que não vão nem soltar o antibiograma se você não quiser, se você não pedir. Então vai vir assim, 3 anaeróbios, 5 bactérias aeróbicas, sei lá, e cândida. Se você não colocar que você quer antibiograma ou se não tiver um fator de risco, não tem muito sentido mesmo, até porque muitas vezes é da comunidade, multissensível, 5 bichos diferentes, não importa se tem 5 bichos, o tratamento de amplo espectro é o que a gente estava discutindo. Mas se for para escolher uma cobertura empírica, acho que essa questão do gram positivo, ela fica bem secundária. Sim. Se a gente for cobrir alguma coisa, que tem que lembrar é o fungo, né? Então, se você vai cobrir alguma coisa, eu particularmente estou cobrindo bem gram negativo, o enterococo, o meu segundo ponto para cobertura seria cândida, né? Perfeito. Que a gente lembra que, inclusive, a translocação do fungo, né, quando mexe lá na barriga, é um dos pontos lá do Candida Score, né? Sempre lembrar que mexeu na barriga, né? E vem junto com outras coisas, né? Vem junto com a NPT. Exato. Exato. Esse paciente, então, só para fechar o enterococo, geralmente o enterococo é uma infecção tardia, num paciente grave, muitos antibióticos, uma vida complicada. O VRE é bem isso, né? Ele é aquele do última infecção do paciente, a gente brinca, né? É um cara muito grave. Então, esse colonizado, não sei o que, chocou, não sei se é barriga, a gente acaba dando cobertura, ele é colonizado, beleza. Era a coisa mais importante se for uma infecção abdominal? Provavelmente não é o que a gente está discutindo aqui. O que importa mais, meu paciente? A gente falou, cândida, né? Então, fungo, por que o fungo é importante nessa história, né? Vocês viram um episódio aqui de candidemia, a gente vive falando de candidemia e tem a candidíase intraabdominal, se a gente fosse chamar de 2 infecções aí invasivas por cândida. Cândida está apresentando digestivo e assim como as bactérias que vai para lá, para o sítio da infecção, pode também
a cândida estar fazendo parte ali desse componente polimicrobiano dessa infecção. Os pacientes que fizeram 2, 3 cirurgias e que isolaram um monte de bicho na barriga, geralmente eles têm outros fatores de risco de candidemia, como você falou do Candida score. O cara tem NPT, tem a própria cirurgia, tem antibiótico de spectrum, nós não demos antibiótico de spectrum para esse paciente depois que nós vimos uma cândida. Então, todos os fatores que levam ele potencialmente a ter uma candidemia. Então, se ele tiver uma cândida no abdômen, o gás de candidíase intraabdominal vai sugerir que você trate, muito embora a corzinha que está ali é uma corzinha de baixa evidência, porque justamente os trials são de candidemia e os grandes estudos de candidíase intraabdominal eles não têm esse desenho, dar ou não dar o tratamento. Então a gente tem, e a outra coisa é que as equinocandinas, que são as grandes drogas de escolha para cândida, então para a gente não falar tanto de cândida nessa discussão aqui, elas têm uma penetração intraabdominal ruim. Então não chega tanto equino lá. Será que era importante ou será que eu tenho que ficar de olho nisso pro cara ter candidemia? Eu ficar pensando na potencial candidemia dele. Prefiro um azólico porque é barriga. Então, se você pegar o guide mais recente de candidemia, vai estar lá tudo em verde, as equinos para tratar candidemia, e candidíase abdominal vai estar assim, laranjinha, amarelinho, porque não tem tanta evidência de cobrir. Acho que ele acaba entrando um pouco nessa mesma onda do enterococo aí, mas a gente tem uma tendência a cobrir mais as candidíases e tratar a candidíase abdominal, porque o cara tem muito fator de risco para a candidemia. Então ele acaba ganhando esse tratamento. Talvez o cara com apendicite já está em casa, você deixasse a cândida pra lá, não sei. São coisas pra gente pensar. Eu acho que a gente pode resumir assim, coberturas iniciais para gram-negativo ou enterobactérias sempre. Num segundo momento, pense em enterococo. Num segundo momento, pense em cândida, principalmente se o Candida score De risco de candidemia, né? é Candida score ou paciente muito grave. Eu acho que a gente pode resumir mais ou menos desse jeito assim. E assim, a gente falou isso dos altos riscos dos pacientes que deram ruim e o baixo risco é o bom e velho ceftriaxona metronidazol, Vai de alta com Avalox, moxifloxacina. ciprimetronidazol, levetronidazol, foi a discussão que a gente já teve aqui em relação a bacteroides. Então, um pouco mais tranquilo se o paciente é de baixo risco e não tem risco também de resistência. Então, acho que a ideia é lembrar, pessoal, vão vários pontos aqui, mas experiência ajuda muito. Ter um bom cirurgião amigo, contato com o cirurgião e estar do lado para ver esse paciente todos os dias ajuda muito a acompanhar a evolução dele. E o que o William falou, a cobertura para barriga tradicional, a maioria dos pacientes, e vai depender muito dessa história aqui, né? Como tá a clínica, qual foi a cirurgia, qual o procedimento, como é que tá a imagem, como tá evoluindo isso ao longo do tempo. Pra gente decidir se merece outra cirurgia, tá bom, não drenou, vai drenar, cresceu o quê? Valorizo todos os que cresceram ou não valorizo? Como que tá o paciente? Então, é uma infecção complicada, mas acho que os princípios estão todos aqui, acho que a gente passou pelas coisas mais importantes durante essa discussão. E para você que quer se aprofundar mais e se tornar um especialista, venha estudar com a gente, né? Nós estamos aí com as inscrições abertas para o nosso curso de antibiótico, onde a gente destrincha isso tudo, do básico ao avançado. Então, a gente tem essa pegada desde estudar a parte da microbiologia, a parte da farmacologia e da síndrome clínica, porque são formas que a gente tem de estudar antibiótico, né? Para não ficar só aquela decoreba, achar que infecção abdominal, ceftriaxona, metronidazol para todo mundo, né? Existe um racional por trás disso que a gente tenta trazer para vocês. Só uma adenda, porque eu tenho muito cuidado de sempre tudo que a gente fala, né? Porque a gente não tá falando só para infectologista, então tem muito recém-formado que vai trabalhar. Quando a gente falou de meropenem, de tudo isso, na verdade você tem que conhecer muito aquela coisa de sempre, a microbiologia do seu hospital, que o seu paciente utilizou antes, né? Então, só última coisa assim, então, cuidado, se o paciente tiver um risco de ter uma infecção por KPC, não adianta só dar um meropenem, né? Se tiver o risco de uma infecção por uma bactéria produtora de carbapenemase, que é muito comum de enterobactéria, que é uma das coisas que a gente está falando aqui. Mas foi sensacional essa sua deixa para convidar da nossa pós-graduação de controle de infecção. Então, você que é infectologista, que quer aprender a fazer o perfil microbiológico do hospital, como é que você vai definir a sua terapia empírica, como que você vai fazer essa vigilância, definir os patógenos que você vai fazer isolamento, isso tudo a gente vai abordar na nossa pós-graduação, que está começando agora em agosto. Também são 420 horas, 18 meses, uma pós super aprofundada e super atualizada, com tudo de novidade que a gente tem no mundo do controle de infecção. Tá lá. E MEC, aprovado pelo MEC também. Então, a gente vai deixar o link aqui também. Venha estudar com a gente. E o último jabá, que é o nosso congresso, né? Sim. Então temos que falar do Infecto Expert, pessoal. Esse evento que vai acontecer nos dias, eu sempre confundo, 20, 21, 22 De novembro. de novembro. Vai ser um evento diferente de tudo que você já viu, tá? 3 linhas aí de conhecimento. Vai ter... Bom,
tem muita surpresa, pessoal, tem muita coisa nova pra vocês verem. Vai ser um congresso de infectologia como você nunca viu. Então, todos super convidados. Você vai conhecer alunos nossos da pós que podem conversar com vocês, passar as experiências de como foi. Vocês vão conhecer gente de diversas áreas da infectologia. Por favor, estejam com a gente lá. Vai ser um prazer receber vocês. E venham os visitar no stand do InfectoCast. No Congresso Brasileiro. Nossa, tem muita coisa, muito jabá. Muito jabá. Pois é isso, pessoal. Valeu, gente. Muito obrigado. Até a próxima aí, a gente se vê.